Ó Santo Espírito de Deus, nos ensina, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Assim oramos e assim agradecemos, em nome de Jesus. Diga bem. Amém. Queridos e amados, nesta noite Deus tem uma palavra, e esta palavra eu quero dizer para você, é uma palavra simples de entender. Escolhido de Deus. Olha, irmão, esse Deus criador dos céus e terra, o Senhor doador da vida e mantenedor dela, é um Deus soberano e não há outro além dele. Eu quero te dizer que na visão de muitas pessoas, você não tem possibilidade nenhuma de ser escolhido para algo tão glorioso. Porque as pessoas, humanamente falando, não são todas, mas a maioria, nos olham com desprezo, nos acham insignificantes, inúteis, faltos de entendimento, e muitas vezes nos julgam como pessoas más, pessoas malignas, com maus pensamentos a nosso respeito. Mas uma coisa é o pensamento das pessoas, outra coisa é o poder soberano de Deus. Aleluia. Uma coisa é o que as pessoas pensam a teu respeito, outra coisa é o que Deus tem para você e com você. Aleluia. A escolha soberana de Deus. Grave isso para você entender por que você que aqui está ouvindo esta palavra nesta noite se encontra aqui. Porque Deus, o soberano, escolheu-nos para algo glorioso, para levar o seu nome, para pregar o seu evangelho, para fazer a sua obra na terra dos viventes. Por isso nós estamos aqui, sendo abençoado e enriquecido com esta palavra, ensinado, edificado pela pessoa do Espírito Santo, porque quando a humanidade nos rejeitou, nos desprezou e não acreditou em nós, Deus nos escolheu em Cristo Jesus para as boas obras, para a glória do seu nome. Por isso que hoje estamos aqui agradecendo. Você entende isso? A missionária deu um testemunho aqui, e Deus tratou com ela, e Deus trata com qualquer um de nós a hora que Ele quiser. E ela bem reconheceu que Deus tratou com ela. Ou Deus não fala, ou Deus não vê, ou Deus não trata aqueles com quem Ele tem um chamado. Aleluia! Porque muitas vezes acontece exatamente isso. Deus te chamou e você precisa entender. Entenda o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: grande fonte de lucro é o amor. Se você faz a obra de Deus com amor, por amor, no amor, olha bem, o teu trabalho não será vã. Haverá uma recompensa para o teu trabalho no devido tempo. Ou você acha que alguém vai até o pastor Marco, vai subir no altar, vai chegar perto desse paletó e vai colocar R$1.000 porque me acha bonito? Não, irmão. É Deus cuidando das minhas necessidades. Isso é todo dia? Não é todo dia, é quando for necessário. Mas desde que você trabalhe para o Senhor com alegria, desde que você faça para Deus com alegria, com singeleza de coração, desde que você se comprometa em cuidar daquilo que é de Deus. E o que é aquilo que é de Deus? É o seu próximo, é o seu irmão, é você mesmo, é a sua casa, é a sua família, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Aleluia. Servir a Deus é servir ao próximo. Servir a Deus é servir as pessoas. Amar a Deus é amar as pessoas. E fazer para Deus é também ajudar as pessoas em suas necessidades. Aleluia! E quem assim age, recebe do próprio Jesus o galardão.
é chamado de ovelha. Por quê? Porque nasceu de novo, nasceu da vontade do Pai, nasceu da vontade de Deus, nasceu da vontade do Espírito, nasceu da palavra de Deus. É uma nova pessoa, cheia da graça, virtude e poder do Espírito Santo. Compreendendo essas coisas. Você entendeu, irmão? Aí vem aquele momento, porque no ano tem 4 estações. Quantas estações? 4. E todo ser humano tem que saber que todos os anos, enquanto houver céus e terra, essas estações vão estar aí. O que é que acontece? Essas estações, elas passam, estação por estação. Então você não vive só uma estação, você vai enfrentar 4 estações no ano, não é isso? E você deve se preparar para enfrentar cada uma delas. Mas certamente o inverno é bem diferente do verão, ou não? Isso nos ensina que cada estação é diferente e trará suas dificuldades. Então quem tem conhecimento que vai ter que passar pelas 4 estações de um jeito ou de outro, se prepara para passar da melhor maneira possível. Quem é pego desavisado são exatamente aqueles que não se preparam para essas 4 estações que vem no ano. Amém? Mas o sábio e o prudente sempre está preparado e glorifica a Deus no inverno, no verão, na primavera, no outono. Ele está glorificando, porque sabe que essas 4 estações são frutos do Senhor, faz parte dos planos de Deus e é para a glória do seu nome. Aleluia! E nos ensina que há uma diferença. Ei, não temos todos o mesmo pensamento. Há na terra muitos pensamentos distintos, diferenciados uns dos outros. Aleluia! Olha só o pensamento de Ananias. Deus falou com um discípulo chamado Ananias. Isso nos dá a entender que ele era um novo convertido, estava aprendendo, estava começando a E olha o que é que Deus pede para Ananias. Primeiro, Deus em visão. Como é que Deus falou com Ananias? O que é que está escrito na Bíblia Sagrada? Deus em visão. Qual foi o meio de comunicação? Visão. Está na palavra. Ele falou com Ananias através de visão. Aprenda que a visão é um meio de comunicação de Deus. Deus fala através da palavra, e a própria palavra nos ensina e fala que Deus também fala através de visão. Então está na palavra. Se está na palavra, é correto você entender e compreender isso. Deus também fala através de visão. Aleluia! E nesse texto, ele não usou outro meio para falar com esse servo chamado Ananias. No versículo 10, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Você tem ouvido a voz de Deus, meu irmão? Não, mas eu sou um novo convertido. Deus fala com um novo convertido. Deus fala com um homem quando ele quer. Mas você tem ouvido a voz do Senhor e tem dito como Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, para executar o teu querer. É dessa forma, meu irmão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ouça o que Deus tinha a falar com Ananias. Quantas vezes você não entende isso? E Deus falando e esclarecendo. Deus tinha com Ananias uma missão. Deus tinha com Ananias uma missão. E Deus escolheu alguém novo para uma missão tão gloriosa e perigosa como essa. E qual era a missão perigosa? Orar pela vida de um homem que fora perseguidor e matador de crente. Por quê? Porque Deus escolheu este homem
na sua ignorância espiritual, para ser o maior de todos os missionários depois do Senhor Jesus. Porque o próprio apóstolo Paulo nos deixou 3 epístolas escritas e inspiradas. Ele escreveu inspiradamente pelo Espírito Santo de Deus. Basta você ler as epístolas e você vai se sentir impactado pelo poder de Deus. Isso testifica que estas palavras não são palavras de homem, mas vieram do Senhor e é para a glória do seu nome. Aleluia! Então, meus amados, tem hora que é assim, ninguém te escolhe, mas Deus resolveu te escolher. Deus te chama pelo teu nome. Como seria bom se nos dias de hoje você ouvisse a voz de Deus e dissesse: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para fazer a tua vontade. Guia-me, usa-me, diz o que tu queres e ajuda-me a realizar o teu querer. Aleluia! Aí ele diz o que deseja, porque Deus não vai se revelar a você para deixar você sem saber o que Ele quer de você. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Meu querido irmão, o texto descreve no capítulo 9 que Paulo tinha um propósito maligno. Paulo ia para Damasco, e na estrada de Damasco, Jesus foi ao encontro de Paulo. Entenda bem, Jesus foi ao encontro do apóstolo Paulo. E quando Jesus se manifesta, se apresenta a Paulo, aleluia, ele cai por terra, sem visão, cai no chão cego, mas mesmo cego, ele ouve a voz do Senhor. Você está entendendo? Ele, quando caiu, ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia! Jesus falou para ele, e ele, ouvindo a voz do Senhor, teve que ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele: entra agora na cidade, e lá te dirão o que tu deves fazer, ou o que tu tens que fazer, ou o que tem que ser feito através de você. Você está entendendo aonde acaba a arrogância do homem, a prepotência do homem? Porque Jesus vai ao encontro dele e o abate, para fazer dele um novo homem, para fazer dele uma nova pessoa. Dali por diante, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. E como Paulo, ele fim dos seus dias, do seu ministério, dizendo: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Olha o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, o qual o justo juiz me dará naquele dia. Aleluia! Você está entendendo aí, igreja? Escolher Paulo para a obra, quem escolheu? Só Deus. Um perseguidor consentiu com o assassinato de Estevão, que foi morto por sua fé, o primeiro mártir da igreja primitiva. Amém, irmãos? Depois queria acabar com os crentes, eliminar a fé que hoje nós pregamos. Você está entendendo? Quando Ananias ouviu o nome Saulo, Ananias quase cai de costas, porque Deus falou de alguém, e o nome deste alguém chegou no ouvido do discípulo, e o discípulo tinha um pensamento a respeito de Paulo. Qual era o pensamento de Ananias a respeito de Paulo? Esse homem é mau. Descreveu, irmão, com essa simples palavra. Essa simples palavra. O que é que Ananias pensava a respeito de Paulo? Esse homem é mau.
Aleluia. E sabe o que é que Deus pensava a respeito de Paulo? Ele será o maior pregador de todos os tempos. Eu o escolhi para pregar aos gentios, aos judeus, aos grandes, aos reis, aos pequenos. Ele levará a minha palavra e proclamará o meu nome. E ele também saberá o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Aleluia! Ele calava sério. Tu acha que Deus foi perguntar a Ananias? Não sabia que você tem esse pensamento dele, Ananias. Ele não serve para ser seu companheiro de obra? Você está entendendo o mistério aqui? Ele não serve para ser o seu companheiro de obra, Ananias? Se ele é mau para você, para mim ele é vaso. O que é que Deus disse a respeito de Paulo? Para mim ele é vaso escolhido, entende? Para calar a boca, para você entender e compreender e aceitar a vontade de Deus. Olha, se você não gosta, Deus está pouco lixando com isso, mas Deus escolheu o vaso, e Deus vai usar o vaso, vai purificar o vaso, vai transformar, vai regenerar o vaso, e vai fazer o vaso a diferença na terra. Mas a vontade de Deus será feita nele. Rouca na baixaia. Então entenda, quando Deus esclarece de vez, e Deus diz: se para você ele é mau, para mim ele é vaso. Ananias muda de bem. Então o Senhor diz: vá à rua chamada à direita, casa de Judas. O endereço foi dado a Ananias. Você crê na revelação? A visão com a revelação, a visão com o entendimento daquilo que Deus está falando. E Deus está dentro da visão, fala com ele, e ele ouve bem o endereço aonde Paulo ou Saulo se encontrava. Tu está entendendo? Paulo já estava 3 dias jejuando, sem comer e sem beber, e o Senhor revelou a Ananias dentro da visão que ele estava orando, cego, sem comer e sem beber. Ele estava o quê? Em espírito de oração. E o Senhor ainda diz para Ananias: vai dar, porque ele teve uma visão. Quem foi que teve a visão? Visão dentro de visão. Já reparou para pensar nisso? Quando Deus se revela em visão para falar com Ananias, Deus também fala que Paulo teve uma visão, e que ele estava orando, e que ele havia tido uma visão, e na visão ele via um homem de Deus, um discípulo chamado Ananias, entrar e orar por ele. Então não era Pedro, não era João, não era Felipe, tinha que ser quem? Ananias. Deus preparou a missão para quem? Ananias. Você está entendendo? E Deus esclarece: meu filho, ele já viu, eu já mostrei a ele que você iria até ele. E para quê? Para que ele veja, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ei, para que ele se torne um instrumento na mão do Senhor. Aleluia! Quando Ananias ouve, o que Ananias faz? Vai. Porque crente, novo ou velho, tem que obedecer. Devemos o quê? Obedecer. A missionária quer ter trabalho trabalhando para o mundo, como ela estava dizendo. Ela acha que ser humilhada na cozinha dos outros, ou no emprego, quando você acha, ser pisoteado por outros, zombado por outros, né? Para ganhar uma mixaria, porque tem muitas pessoas que usam, aborrecem, quer dizer, abusam do seu trabalho e te pagam a miséria, além das humilhações que você ainda vive. Quando na verdade Deus disse: faça a minha obra, ame o meu povo. O que é amar o meu povo? É cuidar do povo dele, é ter tempo para ouvir o povo, é ter tempo para visitar o povo, é ter tempo para ajudar o povo. Você cuida do que é de Deus, e é Deus quem te recompensa, é Deus quem cuida de você, é Deus quem vai te restituir. Essa é a obra do Senhor. Se envolva na obra do Senhor, faça com amor, com alegria, e você será a pessoa mais rica dessa terra. Porque não há quem seja bem tratado que não seja agradecido um dia e não queira ter a bem. É ou não é?
É ou não é? Quando alguém é bem tratado e tem um coração agradecido, um dia, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te amém? Por gratidão. E aquilo que você plantou cuidado, plantou amor, fez isso com prazer, com alegria. As pessoas estão gratas a Deus pela sua vida. Vai assinar, evidentemente, não confunda uma coisa com a outra. Se Deus te chamou para a obra, Deus quer que você viva para a obra e da obra. Se Deus não te chamou especificamente, então tenha seu trabalho para não depender de ninguém. Porque quem Deus chama para a obra é dependente de quem? Mas até mesmo dentro da igreja, quando você tem o seu trabalho, você deve honrar a Deus para que a obra do Senhor também não venha a ser penalizada. E Deus será contigo, porque tudo aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Amém, irmãos? A Anania foi. Olha bem. Há 20 anos eu estou servindo o Senhor. Eu e minha casa. São muitas batalhas, porque muitos não entendem. E nem adianta tentar explicar para as pessoas que não entendem que você vai perder seu tempo. Elas vão continuar sem entender. Há mais de 20 anos que eu estou pregando Evangelho. Estou a serviço do Senhor, pregando a sua palavra e cuidando das pessoas e preparando pessoas para servir na obra do ministério, dentro da igreja, fora da igreja, no campo missionário, para que você também seja um instrumento na mão de Deus. Isso é o que? Uma missão. E essa missão me foi confiada também. Você tem uma missão? Então entenda uma coisa: bendito seja Deus. Então quando eu passo e alguém insiste em me abençoar, eu recebo. Como é que você acha que Deus tem cuidado de mim nesses últimos anos? Do jeito dele. Eu não tenho prebenda, irmão. Eu não recebo ainda prebenda neste ministério para o meu sustento. Tudo que entra até agora tem sido investido na obra, mas Deus tem cuidado de mim, do jeito dele. Não é só uma obra aqui não, irmão. São 3 obras que nós temos agora neste momento. 3 obras, 3 congregações que têm almas preciosas e que precisam ser cuidadas espiritualmente toda semana, e se possível todos os dias. Porque se tem uma coisa que Deus ama, são as almas. E se tem uma coisa com quem Deus se preocupa, são as almas. A igreja do Senhor é viva e Deus prioriza a vida das pessoas. As almas são prioridade para Deus. Então entenda bem, irmãos. Por que às vezes a pessoa acha que está fazendo algo que não está dando certo? Por causa de valores que não consegue ver chegar na sua mão. Mas você já viu alguém trabalhar para Deus e não ter recompensa? Ou Deus é os homens que agem com injustiça? Ou Deus é um injusto como ser humano? O ser humano que é injusto, aqui e acolá algum se destaca, porque recompensa alguém, porque tenha gostado do seu trabalho prestado. Imagina aí aquele que é justo, se ele não vai cuidar de você, se ele não vai te recompensar, e se ele não vai sustentar você e a sua casa. Se você faz para ele, você vai receber dele. Agora você tem que entender uma coisa: tem momento que você é provado, tem momento que a sua fidelidade é posta à prova, tem momento que Deus espera que você diga: mesmo que não haja fruto na videira, todavia louvarei ao. Por mais que pareça que não vai dar certo, vou continuar perseverando, porque Deus é fiel e todo poderoso para fazer acontecer. Aleluia!
E você acha que a sua fé, você acha que a sua palavra, ou a palavra de Deus vai voltar vazia? Aleluia! Então Ananias foi, para fechar aqui, e diz o versículo de número 17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe, aprenda aqui, Ananias vai, entra na casa que Saulo estava, encontra com Saulo, e quando ele encontra Saulo, ele disse: o Senhor Jesus, aquele que te encontrou no caminho de Damasco, me enviou a ti. Para que eu ores por ti, para que tu sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Irmão, Deus é tremendo, né? Deus usa o homem para abençoar outra pessoa em nome de Jesus. E aquele que era conhecido como mau, agora vai morrer de uma vez por todas. Como, pastor? Vai morrer para o pecado e vai nascer para Deus. Para a vontade de quem? De Deus. Aleluia! E foi o que aconteceu. Olha o que diz o texto: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, né? Caíram dos olhos. A vista de Paulo foi restituída, foi restaurada. Aleluia! E foi batizado. Aleluia! Nasceu de novo. É um novo homem para a glória de Deus. Então não importa o que as pessoas pensam a teu respeito, importa o que Deus pensa a teu favor. Isso é tudo. Isso vai fazer diferença onde você for. E se alguém te questionar, pergunta para Deus. Ele vai te responder porque Ele me escolheu. Aleluia! Pergunta para Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Por isso nós estamos aqui, porque Ele nos escolheu. E nele somos mais do que vencedores. Então tome posse, meu irmão. Não dê lugar para que o diabo fale no teu ouvido, não. Não dê lugar para aquilo que as pessoas pensam a teu respeito, não. Mas tome posse do pensamento e da palavra de Deus. Seja um servo do Senhor. Se coloque na posição e diga: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa-me. Aceite o que Deus tem para você, e você ainda vai fazer a diferença nessa terra dos viventes. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Eita Jesus! O irmão aqui, ó. Oh, glória! E ali eu estava pensando: Senhor, tem hora que eu me sinto pequenino demais.